Olá, tudo bem com vocês? Estamos dando início a mais um podcast, hoje aqui no Café com Ideias. Apresentando comigo está Marcos Marrom. Seja bem-vindo, Marcos. Opa, obrigado. Muito feliz aqui hoje de receber o Gerson Leal, né? E vocês que estão aí, nos acompanhem, né? Comente, né? E vamos curtir mais um Café com Ideias. Hoje no nosso Café com Ideias, estamos hoje entrevistando o Jefferson Leal, capoeirista desde os 7 anos. Seja bem-vindo, Jefferson. Muito obrigado, Coloral. Muito obrigado vocês, ouvintes aí que nos estão nos assistindo aqui, participando desse café aqui com a gente. Obrigado aí, Marrom. Obrigado a todos vocês. Eu me chamo Gerson Leal, né, e morei em Goiânia, né? Nasci em Goiânia, na cidade de Goiânia, Goiás. E no ano de 1972, na Nova Vila, e morei ali na rua 115, no setor sul. E depois eu vim para Aparecida no ano de 1980, Clodoaldo. Que maravilha. Pessoal, não esqueça de nos seguir, dar aquele like, que isso é importante para o algoritmo entender que o vídeo é importante e passar esse vídeo para mais pessoas. Não esqueçam. Gerson, capoeira, desde os 7 anos, como é que é isso? Como é que foi essa ideia lá nos 7 anos? Como é que você começou essa capoeira? Naquela época que eu pratiquei capoeira, comecei a ir para praticar capoeira, antes da capoeira eu entrei no samba. Era uma escola de samba que funcionava, que era a Milionário do Ritmo, que tinha ali na 115. Nós praticava ali as aulas de passista, né, de ritmista, que a gente tocávamos ali na Praça Funda, no setor sul, onde eu vi ali aquele envolvimento de capoeira, como também com samba ali, apresentações que descia a Avenida Goiás, descia a Avenida Goiás, e nisso eu me simpatizei, vendo aquela arte, vendo aquela atuação maravilhosa dos atletas fazendo aquelas acrobacias, aqueles movimentos sincronizados. Aí eu falei, olha, achei legal. Conversei com a minha mãe, porque naquela época a gente tinha que conversar com as mães, pedir permissão para os pais, senão você puxava a orelha. Minha mãe falou, olha, você pode fazer, meu filho, você pode começar a praticar. E foi também onde eu me envolvi com a capoeira e com samba. Que maravilha. Ele tem o espírito de um sambista, né, Marcos? Que legal. E você falando de acrobacia, né? Eu não consegui fazer capoeira, sabe? Porque eu queria fazer. Pra dar mortal, né? Rodar, mas meu corpo era meio travado, sabe? Porque eu fiz karatê. Eu acho que o karatê me tensionou, né, a fazer. Mas o esporte é muito interessante pela disciplina, né? Exatamente. Quando você fala, né, da sua mãe, né, que tinha que pedir às mães, né? Olha pra você ver, né? É a disciplina também, né? Que o esporte leva, né, a família, né, a vida, né? E hoje você é uma pessoa que tem disciplina, imagino, né? Pelo esporte. Sim, tem. O esporte disciplina mesmo, porque quando você está praticando hoje a capoeira, ela não é só uma luta, ela é uma cultura, ela é uma arte, né, onde ali o atleta brinca com o outro, se solidariza um com o outro, se reentrega com a comunidade, com as pessoas que se envolvem no seu cotidiano. Então é importantíssimo mesmo a gente estar aí presente juntamente com a comunidade, e aí aquilo ali, se você está se reiterando com a comunidade, e você passa a ter ali uma disciplina total juntamente. Então você não pode brigar. Quando você é um atleta, você não pode jamais brigar, jamais envolver com briga. Você, se vê uma briga na esquina, você corre para o outro lado. Você aprende aquela malandragem no bom sentido. Mas a capoeira não é a briga de rua, não? Não, a capoeira não é uma briga de rua, ao contrário, a capoeira ela traz aquela ânsia de liberdade para as pessoas, para as pessoas que estão ali, que estão em volta. Ela mostra para a pessoa a realidade, a cultura dos nossos povos mais antigos, que deixou essa raiz para a gente. Então a capoeira não é uma arte, uma luta para se matar, para se bandear. Não, a capoeira é uma tradição, ela é uma cultura, ela é uma arte, ela é uma família, ela é um encontro de pessoas que têm o mesmo ideal, cultura, lazer. Então a capoeira ela é rica em todas formas. Gerson, a capoeira ela nasce através de uma dança, né? Depois é que ela passa a ser uma arte marcial ou não existiu isso?
a capoeira ela chegou a matar no Código Penal, ela foi proibida no Código Penal na época. Então por quê? Porque antigamente era pensado dessa forma. Então os capoeiristas, a capoeira ela foi ensinada pelo escravo, mas ela não veio da África. Ela é brasileira. A capoeira ela é brasileira, totalmente brasileira. Só que ela foi ensinada pelo escravo, porque o escravo naquela época ensinou capoeira e lutou, inclusive, até nas guerras que teve na época. Guerra do Paraguai mesmo, os escravos foi, porque os senhores naquela época, os barões, não iam para a guerra. Aí eles mandavam quem? Mandavam os seus negros, né? Que naquela época tinha, infelizmente, nós tínhamos essa situação. Então era mandado. Então, na época, foi vencida a guerra do Paraguai, Brasil com o Paraguai, através dos escravos que foi vencido. Então, assim, a capoeira depois, quando ela veio, voltou novamente, ela foi proibida. Porque era desafiado uma pessoa que praticava um boxe, ia desafiar um capoeirista, que tinha essa ideia, que aquilo ali era simplesmente uma dança. E na época o capoeirista quebrava um braço da pessoa, quebrava uma coluna e às vezes até a pessoa ia a óbito naquele momento, porque era valido dinheiro, valido R$ 1.000, R$ 2.000, então era valido dinheiro naquela luta. Então as pessoas, os turistas queriam ver aquilo, entre um capoeirista, entre um lutador. Nisso aí, Era que marginalizado. acontecia? E era marginalizado. Aí foi proibida e foi entrado no Código Penal. Então quem praticava capoeira naquela época era preso de 2 anos a 5 anos de prisão, numa cadeia fechada. Só que nas cadeias naquela época, ela era de frente para o mar. Só que ela era curvada para baixo. Só que as pessoas que estavam lá, a partir do momento que vinha a onda, todo mundo morria. Então, assim, não tinha sobrevivente na época. Quem era preso naquela época não existia sobrevivente. Então, a capoeira, os capoeiristas, pessoas que falavam líder, na época, líder que praticava os esportes, praticava capoeira, eles eram perseguidos. Até que veio aí, naquela época, veio grandes capoeiristas que começou a mudar isso aí, grandes capoeiristas. Veio aí Siri de Mangue, Canaro Pardo, Siri de Piripiri, veio outros aí, veio Mestre Bimba, Mestre Partinha, Mestre Berrê, isso já mais pra cá, Mestre Curió, esse pessoal todo, Mestre... Então que veio isso aí, Mestre Caiçara. Então quando veio esses mestres todos aí, naquela época, mais antes desses mestres mais novos, aconteceu o quê? Bimba depois criou a capoeira, a luta regional baiana. Não foi a capoeira, ele criou e deu aula no Código Penal e conseguiu tirar ela do Código Penal. Luta regional baiana, que era na região de Salvador onde ele morava. Na região onde ele morava. Aí nisso a capoeira Angola foi dada para o mestre Pastinha tomar de conta. Então o mestre Bimba criou a luta, criou e registrou a luta regional baiana, que ele tinha que dar aula, que ele ia dar aula no comando militar, ele precisava de registrar. E mestre Pastinha registrou capoeira Angola. Então, por isso que às vezes as pessoas entram em contradição, dizendo assim, mas Mestre Bimba registrou primeiro a instituição. Não, Mestre Bimba registrou a instituição Luta Regional Baiana. Ele pegou o batuque da capoeira Angola e criou-se o estilo regional, com algumas formas. Porque ele teve que modificar algumas coisas também. Porque se ele fosse ensinar a verdadeira capoeira naquela época, capoeiragem, para o comando militar, ele era penalizado, que ele não podia. Porque envolvia muita situação, era trincheira, era faca, era muitas coisas que era punhal, para matar mesmo. A capoeira para matar, era da guerra. Aí eles introduziram alguma coisa. Aí quando veio Pastinha, mestre Pastinha criou o preto e amarelo, que é do time do futebol dele, o Ipiranga, de Salvador. Ele criou o preto e amarelo, vestiu, porque o capoeirista na época era só com aquela calça amarrada, que era estivador, aquelas pessoas que faziam, né, capoeira, que estavam ali na beira do cais, ia praticar. Aí ele vestiu as pessoas e criou aquele estilo da capoeira, com chamada, com a brincadeira. O capoeira não pode bater no outro, o capoeira dá resposta, mas dá oportunidade para o colega se defender. Então, na capoeira Angola tem isso aí. Mas na hora que falar assim, agora é hora sério, aí então o cara sabe aplicar os movimentos fazendo arte, fazendo bonito. Ele sabe aplicar. Então aí foi onde foi surgindo esse pessoal de lá pra cá. Aí foi aí a capoeira Angola e tudo virou capoeira. Capoeira Angola de mestre Pastinha e capoeira regional de mestre Bimbo. Onde o pessoal hoje usa graduação, cordão, capoeira regional. Hoje quem não usa graduação, capoeira Angola. Mas antigamente também tinha os cordões trançados, que eram dos mestres mais antigos que gostavam também, achava bacana aqueles cordões. Aí fica de cada mestre seguir aquela tradição, né, de ser o mestre, da raiz de onde é que ele veio, que ele vai seguir.
Hoje eu sigo a linhagem da capoeira Angola do mestre Sabu, que mestre Sabu foi aluno de mestre Caiçara, que mestre Caiçara foi aluno de mestre Berrê, que mestre Berrê foi aluno de mestre Partinha. e mestre Partinha foi aluno do escravo. Deixa que veio pra cá. Você falando de mestre, né? Hoje, você é um mestre? Sim, hoje eu sou um mestre de capoeira. E para chegar a ser mestre, parece que cada um, quando vira mestre, tem um apelido também, não tem? Assim, um nome, não sei se é apelido ou um codinome, não sei como que... Né? Até explica aí, eu tenho curiosidade. Funciona assim, quando o atleta ou praticante daquela arte, porque às vezes ele pode ser aluno ou pode ser discípulo. Uhum. Quando ele é um discípulo, ele acompanha seu mestre e segue toda a tradição e disciplina do seu mestre. Quando é um aluno, às vezes ele vai ficar ali pelo aquele período, mas ele vai treinar ali, ele gosta de treinar, mas ele não tem pretensão de seguir aquelas tradições todas, porque se ele seguir as tradições todas, ele vai passar isso à frente. Então, se ele é só simplesmente um aluno, não, eu quero fazer uma atividade física, eu quero fazer rodar o pé, mas eu tenho os outros afazeres, que eu não posso me envolver totalmente aqui. Mas aí ele é um aluno. Agora, quando ele é um discípulo, aí ele chega a um professor, ele chega um mestre, porque o discípulo ele tem que seguir todas as diretrizes que o seu mestre ensina. A hierarquia, então tudo ali tem um processo para você ser um mestre, um professor de capoeira. Aí o mestre hoje de capoeira, ele é assim, quando ele chega mestre, tem muitos mestres que confundem. Quando a pessoa, ele é um aluno, quando ele chega mestre, aí que ele está aprendendo mais ainda, aí que ele tem que ter mais a humildade de entender que onde ele está ali para compartilhar, para brincar, para respeitar, para entender, para compreender, mas jamais levar uma situação para outras pessoas que desagrada as outras pessoas. Então hoje eu sou conhecido como mestre Curisco, onde eu chego, todo mundo, eu gosto de todo mundo, brinco com todo mundo sabe como é que é o mestre Curisco aqui. Então o meu nome é mestre Curisco com K, né? Curisco com K. Então assim, hoje eu... Por que eles te apelidaram Curisco? Uma curiosidade. Você. Curisco porque tem um marido, que o Curisco mesmo, ele ensinou capoeira no cangaço, no Lampião. Você sabia disso, Marrom? Então, na época do cangaço, o Curisco era o cara da capoeira, da luta. Então ele sabia capoeira. Então, só que ele era o braço direito. Então eu sempre fui braço direito de quem eu estava, dos professores, dos mestres que estavam, que eu era um discípulo, mas braço direito. E eu era um cara que eu gostava de brincar, respeitava todo mundo, mas eu sempre sabia entrar e sabia sair. Então ele falou, é Curisco, porque sabe entrar e sabe sair. Olha só, que legal. Tá vendo, né? Que é a coisa, hein? Que legal, foi lá no sertão, né? Lá no sertão. Nasceu lá atrás, a ideia do Curisco. Do Curisco. Pô, me fala um pouquinho do que a capoeira traz para a comunidade. A capoeira, o atleta, o capoeirista em si, o capoeirista, o professor de capoeira, ele traz muito para a comunidade, mas ele é muito desvalorizado. Porque hoje um capoeirista, ele poderia ter mais, assim, um olhar diferente pelos poderes públicos. Porque o capoeirista, ele sofre muito. Porque ele tem que dar aula, às vezes, numa escola, onde às vezes ele é pouco remunerado, ele não tem a remuneração para ele, porque não é fácil você tá lidando com pessoa. Igual hoje vocês vão verem aí, para formar hoje um mestre de capoeira, é uns 30 anos para o mestre formar. É uns 30 anos. Hoje um mestre de capoeira mesmo, o mestre ele não se forma com 30 anos, ele se forma aí com uns 40 anos, 45 anos de idade. Então ele começa lá atrás, então ele demora muito para formar. Hoje, para os senhores verem aí, hoje para formar qualquer faculdade, hoje uma faculdade de medicina que é a mais demorada é 10 anos para formar um médico. Né? Um doutor aí, um advogado, para formar direito é 5 anos. Então o mestre às vezes é mais de 30 anos para formar um mestre. Então porque ele precisa de muita disciplina e ensinamento para ele chegar ali. Então, mas ele é muito mal remunerado, ele precisa mais ser visto melhor pelo poder público. Infelizmente, o poder público não reconhece, não nos representa lá, de acordo que era para nos representar.
Porque se eles nos representar, vem muito dinheiro para a cultura, para a comunidade, porque nós vamos estar cuidando das pessoas, de família. Família. Porque às vezes a gente olha, você vai desenvolver um trabalho igual eu já desenvolvi muitos trabalhos, chegar no lugar onde eu estou desenvolvendo, chegar alguém para poder, alguém que está lá para nos representar, me oferecer camiseta. Me oferecer, às vezes, uma calça para um atleta. A gente não precisa só disso. A gente precisa do quê? De incentivo para aqueles atletas estar também praticando, entendendo a cultura do nosso país. O que, assim, né? Eu te escutando assim, né? Sim. Como eu vou me falar também da experiência do esporte, você como capoeirista, eu como ex-karateca, né? Sim. E você falando das guerras também, né? Quando o Xixi Funakoshi, né? Um do fundador, né? Ele construiu essa arte, né? Colocou karatê, que é o significado de mãos vazias, né? E ele foi ali também, né? Com essa dificuldade, né? Fez ali porque existia uma guerra. Então vamos fazer uma arte, né? Um trabalho com a comunidade, né? Vamos fazer ali com a comunidade, foi estudando, cheio ali de conceito, filosofia. Para quê? Para as pessoas largarem as armas, né? E poder viver de uma maneira de defesa, né? Mais tranquilo, ter uma disciplina, trabalhar corpo e alma, né? Quando ele... E aí isso foi expandindo, né? Também teve grandes dificuldades, né? E hoje é Olimpíadas, né? Um esporte de Olimpíadas, né? A capoeira também, ele passa por um processo doloroso também, né? Que é ali na senzala, né? Que ele tinha o pessoal que... Era uma forma de até descontrair também, vamos dizer, entre aspas ali, né? Se defender também depois. Mas quando chega nesse formato, né? Quando você coloca, eu vendo você falando dessa valorização, será que não é um sistema que também impede, né? Talvez até as pessoas fazer, porque será que é o dinheiro para o professor que vai fazer as pessoas a fazer um esporte? Será que é isso também? Né? Porque eu vejo muito hoje num argumento, eu não vou fazer isso porque isso não dá dinheiro. E aí você como profissional que veio de uma cultura, né, que vive isso, como você depara com isso também, né? Porque, meu filho não vai fazer isso. Mas não é, muitas vezes, o argumento de ganhar dinheiro, né? Muitas vezes. Mas tem um outro papel gigantesco, que é isso que você falou no início, né? A disciplina, né? Uma cultura do respeito, né? E isso vai fazendo uma pessoa melhor. Será que isso também, o sistema não vai corroendo também, né? Esse formato cultural, folclórico, né? Também? Não sei, passou aqui na cabeça. Olha, é igual eu estava na linha de seguimento e volto a ressaltar, eu desenvolvi trabalho em associação de moradores, eu desenvolvi trabalho em escolas estaduais e em escolas municipais. Eu fui voluntário de várias instituições. Até as próprias pessoas que são diretoras dessas instituições têm dificuldade com dinheiro, não só para isso. Não só para esse tipo de esporte, mas para outros esportes que tem dentro da escola, dentro da instituição. Mas o que ocorre? Na hora de pagar, teve uma diretora na época que chegou em mim e falou para mim, olha, eu sei que o senhor vale mais, mas o que infelizmente eles mandam para a gente para poder estar pagando é isso. Então, olha, é disciplina. Mas como é que um profissional, a gente sendo um profissional, você vai desenvolver um trabalho numa instituição, principalmente numa instituição de ensino, municipal ou estadual que seja, governamental. Como é que você vai desenvolver um trabalho e como é que você vai pegar aqueles atletas? Porque às vezes, quando você vai para uma escola que você vai desenvolver um trabalho, é porque aquelas pessoas que estão ali, às vezes eles querem que você ajude a disciplinar aquelas crianças, aqueles atletas. Eles querem que você está ali para você ajudar a disciplina, porque eles já não estão aguentando mais. Não seria melhor falar, olha, você tem essa estrutura aqui para você trabalhar com essas pessoas, você tem uma estrutura. E as crianças também, o adolescente, tem um incentivo.
Porque a partir do momento que as pessoas que estão ali, os atletas, vai ter incentivo para poder, tem incentivo para praticar aquele esporte. Que ela vai ganhar com aquilo ali? Porque as crianças hoje, os adolescentes, eles querem ver o quê? Eles querem ver o que eles podem ganhar. Ali, não, você amanhã ou depois você pode também desenvolver um trabalho, ser aí um profissional nessa arte, você vai ganhar um dinheiro. Se o próprio aluno vê o professor que está dando aula ali não está ganhando nada, não está ganhando, não está tendo recurso, não está tendo nada, como é que ele vai praticar? Ele fala, meu professor, coitado, eu tenho que ajudar o meu mestre, meu professor, eu tenho que ajudar ele ali. O meu mestre está pedindo cesta básica. Está pedindo cesta básica. Mas, Gerson, vamos pensar o seguinte. Houve uma evolução gigantesca na capoeira, você concorda? Ela entrava no Código Penal, hoje ela faz parte das Olimpíadas. Então você vê que tem uma evolução, né? Ou não? Não. Ainda o que ocorre? Como a capoeira ela tem grupos grandes, tem as instituições maiores, que eles conseguem às vezes conseguir algumas situações que eles levam a capoeira mais com a empresa. Não, tudo bem, vamos entender, quero entender o aspecto histórico. Ela estava no Código Penal, no Código Penal. Ela está na Olimpíada. Não está na Olimpíada ainda não. O Karatê entrou, eu acho que a capoeira mas ela está na proposta de entrar. A capoeira ela entrou na Olimpíada como ela já está como esporte de apresentação. Isso, mas ela participou. Ela participou como esporte de apresentação. Houve uma evolução gigantesca, concorda comigo? Concordo. Houve uma evolução gigantesca. Concordo. Eu vejo a sua história, e aí, Marcos, eu fico preocupado, porque ele tem razão. Não tem sentido você também trabalhar e não receber. Acho que a gente tem que ser valorizado. E o capoeirista tem que ser valorizado. O mestre tem que ser valorizado. Mas existe hoje, no Brasil, verba para isso. Tem verba para isso. Vou te dar vários exemplos. Basquete, futebol, você tem um monte de associações sem fins lucrativos que pegam verba do governo, inclusive você consegue até, neste momento, verba da cultura para poder tocar, verba do esporte, poder tocar isso aí. Tem até um grupo que eu participo, que é a CT de Transformação, na qual ele auxilia as associações sem fins lucrativos para poder arrumar a documentação para pleitear exatamente essas verbas. São verbas que vêm para ajudar exatamente esse problema que ele está tendo. Ou seja, uma verba que pode remunerar bem o mestre, é uma verba que vai poder providenciar ônibus para os seus alunos para poder fazer os campeonatos. Então essa verba envolve isso aí. Isso é possível hoje. O que eu sinto na sua fala é que talvez lá na sua região essa associação não está bem desenvolvida ainda, né? Ou seja, vocês não tiveram acesso a esse aporte de dinheiro ainda. É isso? Não, existe várias federações no estado, né? Tem confederação, tem federação de capoeira. Beleza, é igual karatê, todos têm federação, tem federação. Mas não tem federações distintas, não. Só que distinta? Abre A, B, C, tem várias federações me representando, ou só tem uma? No estado de Goiás tem duas. Tem a Federação Goiana de Capoeira e a Federação do Estado de Goiás, onde eles também fazem campeonatos de capoeira, eles fazem esses campeonatos. Mas o que eu volto a dizer aqui? Na região onde eu moro, em Aparecida em si, existe os quilombolas. Tem lá, inclusive até eles ganharam utilidade pública. Mas também enfrenta dificuldade. Tem documento, mas enfrenta dificuldade de pegar recurso. Enfrenta. Por qual motivo que enfrenta? Porque, infelizmente, não é interesse. Não tem interesse. Naquela periferia, os atletas de periferia, as pessoas, a comunidade periférica, eles não têm. Não há interesse. Não é interessante ensinar a cultura. Não, ali eu vou... Entre aspas. Não é interessante a associação pegar o dinheiro? Não é interessante para os governantes. Então você... Os governantes não é interessante. Não é interessante. Porque se fosse interessante, igual, tem pontos lá, tem ponto de cultura. Hoje, para você, eu tenho um colega que é diretor de ponto de cultura. Ele pega um dinheiro. Trabalha com comunidade, trabalha com capoeira, trabalha com percussão, trabalha com hip hop, trabalha com samba de chula. Ele pega. É diretor de ponto de cultura. Só que acontece o seguinte, ele não pega de município, de estado. Ele pega direto do governo federal, que já cai direto na conta dele. Entendeu? Então, o que ocorre? Falta o quê?
igual o senhor, o Clodoaldo, o senhor falou para mim aí referente às pessoas que às vezes que tem aí, que o senhor conhece o grupo, mas infelizmente, né, principalmente no meu município, em Aparecida de Goiânia, não tem essa política para ajudar os atletas que estão lá. Não tem, falta e chegar nem Goiânia. informação lá, é isso? Não, porque quando tem, igual tem a tal da lei Paulo Ricardo, Paulo Gustavo. Paulo Gustavo. Você sabe da lei, existe o recurso, mas não existe um programa que fala, olha, pessoal, nós vamos fazer isso aqui, nós precisamos dessa documentação. Porque às vezes você vai lá, apresenta a documentação. Então, é isso que eu estou acabando de explicar, Não. Gerson. Isso aí é falta de informação. Ou seja, não estão levando a informação, Marcos, Exatamente. lá para eles. Para pra nós, quem precisa. exatamente. Porque a verba tem. Tem verba. Tem verba para Tem verba. poder tocar isso. O que está faltando é talvez levar essa informação. Né? E aí entra o aspecto mais assim global da cidade. Ou seja, é importante que a cidade traga essa informação para a periferia. Sim. Porque aí eles conseguem ter acesso a esse dinheiro. E é um dinheiro que vai fazer muito bem, né, Gerson? Imagina Exatamente. você tendo um dinheiro, você recebendo uma boa bolsa todo mês, você podendo fazer campeonatos, poder levar esses alunos para o campeonato sem ficar preocupado em dinheiro, se vai dar conta de pagar, se eu vou muito ter importante. condição de pagar almoço para esses meninos. E isso aí não tem preço, entendeu? Mas a verba existe. O que eu acho que está faltando é a informação. Ou seja, como é que a gente vai levar essa informação até eles? Né? Essa é uma preocupação nossa, né? Inclusive aqui no Café com Ideias, e aproveitando tomar um cafezinho, né? Não tomar, você sempre está conversando muito aí, né? Tomar aquele cafezinho aí, né? No Café com Ideias. E, Marcos, o que está faltando é exatamente isso. Eu acho que os governantes deveriam pensar melhor nisso, né? Ou seja, como eu levar a informação lá para quem está mais longe do centro, para que eles possam também ter direito e condições iguais aos grandes para poder ter acesso a esse recurso. É isso que eu sinto. Porque eu vejo que o trabalho do Gerson Leal é um trabalho fenomenal. Sim. Ele trabalha com crianças, ele trabalha voluntariamente. Isso não tem preço, porque você faz por prazer, vai para a escola e não recebe nada em troca. Né? Ele faz por prazer. Essa atitude, é isso que eu queria ouvir do Gerson, eu queria entender como é que é esse prazer que você tem de atender a comunidade local na qual você convive e ver aqueles olhos dos meninos brilhando. Como é que é isso, Gerson? Conta pra nós, essa sensação. Olha, é muito gratificante. É igual quando eu contando a minha história lá atrás, quando eu conheci o samba, que eu estava com idade de 7 anos. Você vê que o sorriso na cara do Gerson o tempo todo, né? Ele conta a coisa com prazer. É com prazer. Eu vi aquela movimentação, aquelas criançadas, todo mundo brincando, uns pegando ali o tamborim, um pegando o ripinique, tocando o ripinique, outros pegando o tarol, tocando, outro pegando a zabumba. Então, assim, outros pegando reco-reco. Aquilo ali você via muito bonito. Aquele começava dos menininhos pequenininhos atrás, assim, uma bandinha só de meninos, uns mais pequenininhos, uns grandão, ia ficando bonito. Começava aquele ritmo ali de samba, as menininhas sambando, aquelas crianças sambando. Então isso aí era muito, muito bonito. E quando eu vi naquela época também o esporte, olha o tanto que é maravilhoso. Você vê aquele esporte, aquela coisa fazendo, você vê um professor, você vê um trabalho bonito, todas as crianças também, você se envolvendo. Então, eu vi aquilo ali, eu vivenciei isso aí, e depois quando eu comecei a dar aula, eu vi isso nos olhos das crianças, eu vi isso nos olhos dos adolescentes. Os adolescentes eles não me chamavam de mestre, eles me chamavam de pai. As crianças me chamavam de pai, todas as adolescentes, então me chamavam. Então às vezes elas até queriam me contar problema, as crianças, elas queriam algum problema que ela tinha, porque você vira um pai da criança, do adolescente. Você é um educador, você se torna uma pessoa ali, ó, do cotidiano. Então ali é muito bom, muito gratificante você ver. Então hoje eu tenho hoje alunos que praticou capoeira comigo, que hoje trabalha, policial militar, hoje ele é tenente aí da Choque. Então eu tenho aluno aí que hoje é professor. Da aula, é professor. Então eu tenho vários alunos que hoje ele é bem sucedido. Eu tenho, assim, de classe baixa, mas é uns alunos que teve êxito. Então isso é muito gratificante, que você pôde assim, ensinar uma mensagem, ensinar para aquela criança, para aquele adolescente,
a viver no mundo que vivemos hoje. Porque hoje nós vivemos um mundo que a gente temos que trabalhar, hoje temos que ter nossa vida digna. Hoje a gente temos que estar ali junto, ali, cuidando da mãe, do nosso pai, nas horas, dos nossos irmãos, nas horas difíceis. Então isso é, para mim, eu ver um aluno fazendo isso aí, significa o quê? Significou para mim um momento de prazer, Clodoaldo. Muito bom. Gerson, Parabéns. eu vou te fazer duas perguntas para o Gerson, Marcos, que são fundamentais aqui no nosso entendimento. Eu gostaria que você contasse para quem está nos assistindo uma das melhores emoções que você teve como capoeirista, uma das melhores, que você deve ter várias, mas citar para nós uma das melhores e citar para nós também aqui uma das maiores decepções que você teve como capoeirista. Aí, pesou, hein? Olha, muito bom, muito bom. Então vamos lá, eu vou começar primeiro pelos melhores momentos dentro da capoeira. Os melhores momentos dentro da capoeira foi quando eu vi minha família junto comigo. Eu vendo meus filhos praticando comigo. Eu vi meus filhos pequenos chegando em mim, juntamente tudo com pequenininho, com um birimbalzinho na mão, tocando, mas eu participando, brincando. E ver minha mãe comigo, vendo, me apoiando. Minha família me apoiando. Vai lá, faz esporte, é muito bom. Você está de parabéns com o seu trabalho. Isso para mim foi muito gratificante. Trazer aquelas pessoas, aqueles atletas, porque às vezes eu levava e envolvia os atletas, trazia até minha família, porque tudo era uma família só. Às vezes fazia um lanche para aquelas crianças, né? Fazia um lanche para nós todos ali tá tendo aquele momento após o evento, porque todos os eventos meus eu tinha que ter o lanche para as crianças. Nós fazíamos ali o evento, acabava o evento, todos ali se envolviam, tomavam o lanche. Então ali para mim, juntamente com a família, que ali foi um momento maravilhoso. Muito maravilhoso, Clodoaldo. Agora, o momento de decepção para mim, foi quando, sabe, eu vi uma vez violência dentro de uma roda de capoeira. Eu já cheguei a vivenciar isso aí, muita violência, sem precisão, porque nós não precisamos de violência. Nós precisamos de união, de ser unido, de estar junto, porque a partir do momento que a gente leva no esporte da gente uma violência, a gente transparece para a comunidade uma coisa que ela não quer ver. Porque hoje nós vivemos hoje no dia a dia, no nosso cotidiano, nós vivemos já uma vida tumultuada, onde a gente temos que trabalhar, onde a gente passa um momento de estresse no trânsito, em algumas situações com o trabalho. Então hoje a gente queremos ver o quê? Querendo ver coisas bonitas. Então eu vivenciei esse momento de violência, para mim eu fiquei muito triste. A violência nem sempre é boa. E no esporte a gente prega não violência, né? E a capoeira traz isso na sua essência, né? Ela nasce exatamente dessa essência, de não levar a violência para o dia a dia. Mas a gente entende que o capoeirista, principalmente o mestre, né? O mestre, ele tem uma responsabilidade muito maior, né? Porque você deve ter passado por isso, de você ter um aluno seu que usou a capoeira para algo que não era o que você pregava. Quando isso acontece, qual que é a sua posição como mestre? Tem uma punição. Ele tem a punição. Porque quando o atleta, ele está praticando, o meu atleta, o meu aluno, o meu discípulo, o meu aluno, eu não ensino ele, eu não ensino ele para ir contra o sistema, contra o mundo. Porque a partir do momento que ele traz, a partir do momento, Clodoaldo, que eu entrar no seu direito, eu estou perdendo o meu. Estou perdendo o meu direito. Então, seu direito de ir e vir você tem que ter. Então, a partir do momento que o atleta ele começa a fazer coisa indevida com a comunidade, ali ele tá indo contra todos os ensinamentos que um professor, que um mestre, que principalmente comigo, que eu ensinei para ele. Então, ali, isso aí vai contra todos os ensinamentos. Então, se ele faz as coisas erradas, vai refletir em mim. Então ele tem a punição. Eu não ensino mais para ele, deixo de ensinar. Antes de eu ensinar, eu tenho que chamar ele, porque tem um estatuto que tem que ser seguido da instituição. No estatuto é falado que não pode violência, não pode desavença, não pode briga, tem que ir para a escola, tem que estudar, tem que respeitar pai e mãe, tem que respeitar o próximo como a si mesmo. Então, se ele faz uma situação, ele é excluído. Mas isso aí
a maioria do atleta, quando ele chega a errar, ele abandona o esporte antes. Porque ele já sabe que é uma vergonha para um mestre, para um professor. É igual assim, você tem um filho. Quando o seu filho começa a ficar distante de você, você pode ter certeza, você pode analisar porque tem alguma coisa errada. Uma criança, uma adolescente, quando você vê um adolescente, criança que eu quero dizer, um adolescente, você é um adolescente, que ele começa a mudar um pouco, alguma coisa, ele está passando por uma situação, por uma transformação. Você tem que compreender ele, você tem que conversar com ele, para que você tem que chegar na frente de outra pessoa, para não ensinar o errado, para não ensinar a coisa errada para ele. Então, isso aí, sabe, finalizando a sua pergunta, isso aí, para mim, ele é expulso. Nossa. Bom, pessoal, nós estamos conversando hoje com o Gerson Leal, capoeirista desde os 7 anos. Um papo agradabilíssimo, né, Marcos? Muito bom. Muito bom esse papo, mas uma pena que nós estamos chegando ao final do nosso podcast, né? E é claro, a gente vai propor uma nova etapa com o Gerson para falar um pouco mais daquilo que ele desenvolve na comunidade lá em Aparecida de Goiânia, como é que a capoeira influencia, né, essa comunidade dentro da macro-região que ele vive. E passar então, Marcos Marrom, para as suas considerações finais, meu querido. É um grande prazer, viu, Gerson? Você está aqui conosco, né? Café com Ideias, e que sempre esteja aqui, né? Falando da sua arte, do seu projeto aí na comunidade. Né? E se você quiser, né, deixar uma frase, uma palavra aqui para os nossos internautas aqui, agradecemos demais. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcos Marrom. Muito obrigado, Clodoaldo. E muito obrigado vocês aí, comunidade, que nos assiste, que estão aqui com a gente. Olha, é muito importante passar a minha vivência que eu tive para vocês, o meu cotidiano que eu tive aí na minha jornada, na minha trajetória aí como capoeirista e como também cidadão. Hoje eu me considero aí um cidadão aparecidense, né? De coração. Um abraço a todos vocês e muito obrigado. Muito obrigado. Pessoal, chegamos a mais um fim de um podcast aqui com Café com Ideias. Espero encontrar vocês no nosso próximo episódio. Um abraço. Tchau, tchau.